Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E nossa aula, que é a aula de número 14, tem como tema o quê? O uso da vírgula. Então a gente vai hoje falar sobre a pontuação que a gente já falou em outras aulas desse ano não, mas em outra série, né, a gente já falou sobre essa pontuação que o uso da vírgula, certo? Então, o uso da vírgula que a gente está estudando, que a gente está estudando lá na parte de gramáticazinha, a gente está estudando orações subordinadas e a gente também estudou orações coordenadas. Então a gente vai ver esse uso, a aplicação do uso da vírgula nessas orações, ok? Mas vamos aqui, ó. Primeiro, você tem que saber que a vírgula é usada o quê? Que ela pode ser usada o quê? Na maioria das vezes a vírgula, a gente sempre acha que a vírgula, a gente sempre diz, né? A gente sempre acha não. A gente sempre diz que a vírgula ela é usada para a gente indicar uma pequena pausa. Sim, a primeira coisa que a gente usa para indicar uma pausazinha. Então, é para a gente respirar, né? Então, a gente respira aí, faz pelo menos uma vírgula. Então, ó, então ela pode indicar uma pausa ou não, certo? Então, como é, ó? Não, não, espere, certo? Então, de acordo com essa pontuaçãozinha, então a gente pode, o quê? Ter uma entonação, um significado do que eu quero transmitir para a outra pessoa. Então, não espere. Quando eu digo não espere, então eu estou pedindo para não esperar, que não tenha vírgula. Agora, quando eu digo não espere, então eu estou pedindo para que você me espere. Então, essa vírgulazinha aqui vai me indicar o que eu quero dizer, qual é a minha intenção ao falar com o meu próximo. Ela também pode sumir com seu dinheiro ou não, de acordo com o lugar onde você colocar, né? Aqui eu tinha R$ 23,40, mas aqui eu já tenho o quê? Somente R$ 2,34. Então, de acordo com a colocação da vírgula, né? Ela também pode me dar mais dinheiro ou então tirar mais o dinheiro de mim. A vírgula também ela pode ser autoritária. Então, ó, aceito, obrigado. Então, quando eu digo aceito, obrigada, então eu estou sendo um pouco mais gentil. Aceito, obrigado. Então, aceito, obrigado. Se eu aceito, obrigado, eu estou impondo para que você me diga um obrigado. Então, ela pode ser mais autoritária, certo? A vírgula também pode criar heróis. Como é que eu posso criar heróis utilizando a vírgula? Se eu digo isso só, ele resolve. Isso só, ele resolve. Então, aqui é só a pessoa resolve. Aí aqui, ó, isso só ele resolve. Quando eu digo isso só, somente isso, ele resolve. Agora eu quero dizer isso só ele resolve, somente aquela pessoa vai resolver. A vírgula ela pode indicar vilões, ó. Esse juiz é corrupto. Quando eu digo esse juiz é corrupto, estou indicando quem é o corrupto. Já aqui, ó, esse juiz é corrupto, sem a vírgula, eu estou acusando o juiz de corrupto, certo? Ela também pode ser a solução do problema. Aí eu digo, vamos perder, nada foi resolvido, certo? Vamos perder, nada foi resolvido. Aí, vamos perder nada, foi resolvido. Observe que a vírgula aqui foi colocada depois do verbo perder. Aqui já foi colocado depois da palavrinha nada. Se eu digo vamos perder, então eu estou afirmando que a gente vai perder. Já na outra, eu vou dizer, vamos perder nada, certo? Foi resolvido, então a gente não vai perder. Em uma, eu admito a derrota, na outra, não. Na outra, eu não aceito a derrota, não tem derrota. Então, a vírgula também muda uma opinião. Então, não queremos saber. Aí, quando eu digo, não queremos saber. Se eu digo, não queremos saber, porque eu não quero saber da história. Mas quando eu digo, não, aí deu uma pausa, queremos saber, então você pode continuar a me contar a história, certo? Temos também a vírgula no interior das orações, que é justamente o que destaca o nosso conteúdo. Período composto por coordenação e período composto por subordinação, certo? A gente vai ver direitinho agora a vírgula dentro dessas orações. Então veja aqui, ó, nas orações coordenadas, quando é mesmo, ó, emprega-se a vírgula para quê? Para separar as orações coordenadas assindéticas. Quem que lembram? São orações coordenadas assindéticas. Isso mesmo. As orações que não vêm com
a conjunção. E também as orações coordenadas sindéticas. Preste atenção. Elas servem para separar as orações coordenadas assindéticas, mas também para separar as sindéticas, mas vejam só, com uma exceção das introduzidas pela conjunção e, certo? Então, ó, aqui já tem uma exceção. Quando vem com a conjunção i, que é uma conjunção o quê? Quem é que lembra a classificação do i? Isso mesmo, conjunção coordenativa aditiva. Então, quando vem introduzida, então eu não vou usar para separar, só se não vier. No caso aqui eu tenho um mas, que é uma adversativa. Então, eu vou usar a vírgula. Ele estudou muito, mas não foi aprovado no exame. Então, a vírgula aqui está separando uma oração subordinada sindética da oração assindética, ok? Temos também as orações coordenadas sindéticas, separam-se por vírgula, exceto que, como eu já disse, as aditivas. Por exemplo, Carlos, ora aparentava calmo e ora agitado. Então, aqui, ó, Carlos, ora aparentava calmo e ora aparentava agitado. Aqui eu tenho oração coordenada. Quem é que sabe a classificação dessa oração? Isso mesmo. Oração coordenada o quê? Alternativa. Isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Há somente dois casos em que as aditivas são constituídas pela vírgula. Nós vimos uma regra aqui que diz que as aditivas não separam por vírgula. Mas aqui tem uma exceçãozinha em dois casos. Quando é que ela vai vir separada? As aditivas vão vir separadas por vírgula. Primeiro, quando possuírem sujeitos diferentes, certo? Cada oração, tanto a oração coordenada assindética quanto a sindética, elas possuírem sujeitos diferentes. Vocês já estão no 9º ano, já sabem identificar o sujeito da oração. Mas vamos ver aqui o exemplo. Os alunos não se mostraram interessados. Nessa oração aqui, o sujeito é quem? Os alunos. Já na outra oração, e o professor, quem é o sujeito aí? Já é professor. São sujeitos diferentes. Por isso é que aqui é separado por vírgula. Ok? E qual é o outro caso que é separado por vírgula? Quando o conectivo i, ou seja, a conjunção i, a conjunção aditiva, significar o quê? Se apresentar várias vezes repetido, certo? Várias vezes repetido, configurando o quê? Uma chamada figura de linguagem. Vocês já estudaram as figuras de linguagem, metáfora, eufemismo, comparação, hipérbole e a figura de linguagem polissíndeto. O que é essa figura de linguagem? É justamente a repetição de um conectivo, ou seja, a repetição de uma palavra, de uma conjunção. Observe aqui, ó. Os garotos estudaram e demonstraram seus conhecimentos e sagraram-se vencedores nas Olimpíadas de Matemática. Então, observe que eu tenho o i repetido aqui e o i repetido nessa outra oração. Por isso é que veio com a vírgula, ok? Orações subordinadas substantivas. A gente viu o uso da vírgula em orações coordenadas e a gente viu alguns exemplos de como a vírgula pode modificar o sentido da frase. Agora a gente vai ver o uso da vírgula na questão das orações subordinadas substantivas, que a gente o conteúdo que a gente está estudando agora por último. Então, nas orações subordinadas substantivas, não se recomenda o uso da vírgula entre as orações subordinadas substantivas e a oração principal. Não se recomenda, então, entre a oração principal e a oração subordinada substantiva, não se recomenda usar a vírgula. Por exemplo, não permito que você faça parte do meu grupo. Então, vocês sabem me classificar que oração subordinada substantiva é essa? Relembrando, as orações subordinadas substantivas são quais? São 6. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa. Então, dessas 6, quem é que sabe? É essa daqui, ó. Que você faça parte do meu grupo. Qual é a classificação dela? Quem é que sabe? Quando eu digo não permito, observe que o verbo permitir, quem não permite, permite alguma coisa.
Então, se eu não permito, vocês vão me perguntar, professora, a senhora não permite o quê? Logo, essa oração que está destacada e que vem logo depois do verbo permitir, ela vai se classificar como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Isso mesmo. Então, ó, não se recomenda usar a vírgula entre as orações subordinadas, substantivas e a oração principal, que é aquela oração que não vem com a conjunção, certo? Aí aqui tem alguns exemplos de quando nós não devemos usar essa pontuação, que é usar a vírgula. Então, entre o verbo e o predicativo, nós não podemos usar. Entre o nome e o seu complemento, ou seja, entre o nome e o complemento nominal, também não pode usar a vírgula. Também não podemos usar entre o sujeito e o verbo. Aqui, ó, ela é uma criança calma. Então, aqui eu tenho o sujeito e já tenho o verbo em seguida. Então, aqui eu não posso usar a vírgula. E também entre o verbo e o seu complemento. Ou seja, lembram quais são os complementos verbais? Complementos verbais chama-se objeto direto e objeto indireto. E lembrando a vocês que só existe complemento verbal porque existe o verbo transitivo, que é justamente aquele verbo que precisa de complemento. Observe, ó, ela gosta, quando eu digo ela gosta de quê? Ela gosta de sorvete. Então, entre esse complemento de sorvete e o verbo gostar, eu também não posso usar a vírgula, ok? Então, nosso conteúdo sobre vírgula termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.